Voltamos com o programa Notícia de Frente. Olha, agora uma notícia boa demais, viu? Vou falar aqui de cursos de qualificação gratuitos por parte do governo de Mato Grosso. Mas quem vai trazer para a gente todas as informações é o repórter, novamente, Antônio Carlos Silva. Olá, Antônio, traga para a gente essas notícias. E olha só que imagem linda onde você está, nesse momento, com muito verde, muita luz aí ao fundo. Traz para a gente essas boas notícias em relação a cursos de qualificação, Antônio. Pois não, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a notícia de frente. Falamos ao vivo aqui do Palácio Paiaguás, sede do governo estadual em Cuiabá. São quase 10 mil vagas em todas as regiões de Mato Grosso. Precisamente 9.825 vagas em 31 cursos, entre eles informática básica, agente comunitário de saúde, designer de sobrancelhas, cozinheiro e estoquista. Os cursos serão oferecidos pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Como você disse, Luciano, os cursos são gratuitos, porque eles serão pagos pelo governo de Mato Grosso com dinheiro público arrecadado aí através dos impostos junto à sociedade matogrossense. Os cursos são de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho. Serão destinados principalmente a trabalhadores desempregados e a jovens sem experiência. O governador Mauro Mendes lembrou ao anunciar esses cursos gratuitos de que Mato Grosso é um dos estados com menor índice de desemprego no Brasil e uma das regiões que mais gera oportunidade de trabalho. Mas na hora de contratar a mão de obra, os empresários nem sempre encontram mão de obra qualificada. Daí a importância desses cursos profissionais. Mais detalhes no site gazetadigital.com.br. Luciana, Kleber, Daniel, e a você acompanha a notícia de frente. Um ótimo dia. Opa, Antônio, um ótimo dia para você também, para a sua equipe. Parabéns aí para o cinegrafista Jean Jazz, imagens lindas. E olha só, as informações importantíssimas nesse momento, pós-pandemia, as pessoas perderam a renda, perderam o emprego e precisam se capacitar. Porque na realidade, Daniel, tem um grave problema aqui. A situação de Mato Grosso não é, graças a Deus, como os outros estados. Todos os dias sobram vagas de emprego e essas vagas, elas não são preenchidas por quê? Falta de qualificação, as pessoas não estão se capacitando e aí uma oportunidade incrível, né? Claro, o período é de assistencialismo para muitos, sim, mas não é para sempre. As pessoas precisam se qualificar, é isso mesmo, Daniel? Sim, elogiável essa parceria que o governo fez com o Sistema S, né, se não me engano. Isso. Que vão proporcionar esses cursos de qualificação gratuitos, são 9.800 vagas, é muita coisa. E justamente isso que você falou, às vezes sobram postos de trabalho justamente porque não tem mão de obra qualificada em Mato Grosso, né? Então são em diversas áreas ali, até o próprio governador já destacou isso, né? Mecânica, indústria, e é muito importante esta iniciativa e não só ficar em cima do assistencialismo, que foi importante, foi necessário, porque muita gente estava passando fome, mas agora também você proporcionar qualificação para as pessoas poderem, de uma vez por todas, entrarem no mercado de trabalho de uma forma mais estruturada. Olha, e que é interessante, Kleber Lima, tem muitas mulheres que reclamam, olha, como que eu vou trabalhar? Eu não consigo uma creche para deixar os meus filhos. A gente sabe que isso é uma dura realidade aqui de nosso estado. O déficit de vagas é gigante. E aí, qual a importância disso, dessa qualificação? Tem muitos cursos aqui que você pode trabalhar aí mesmo, na sua casa. Vou citar aqui alguns exemplos. Olha, salgados para festas. Tem curso também para você ser manicure, não precisa trabalhar no salão, pode montar um salãozinho aí na sua casa. Tem também outros cursos na área da gastronomia, tem o de confeiteiro, tem corte e costura, ou seja, são alternativas, Kleber, para justamente trazer oportunidade para as pessoas, independente do seu problema, no caso das mães que têm filhos, crianças pequenas e não tem creche para deixar. É verdade. E o que me chama a atenção, infelizmente, é que muitas dessas vagas não são preenchidas. O poder público oferece os cursos de capacitação, de qualificação, a prefeitura, o governo, e as pessoas não comparecem para fazer.
preferem a fila da assistência social para ganhar alguma coisa. Então, assim, as pessoas precisam ter uma atitude também diferenciada, né? Ah, mas aí ficam dando desculpa. Tem uns que falam que não tem dinheiro para ir fazer inscrição, para ir fazer o curso, enfim. Também precisa de ter um pouco de proatividade das pessoas, né? É aquilo que eu falei ontem aqui, num outro contexto, falando da dengue, não vai esperar a prefeitura limpar o quintal da sua casa, tá? Então, ou seja, já tem um curso aqui gratuito. Ó, na minha época, a gente não existia isso de curso gratuito, de capacitação. Os tempos mudaram, as oportunidades, elas são muito mais facilitadas hoje. Aproveite se você puder fazer um dos cursos. São inúmeros, olha, pelo menos aqui 31 cursos, não é possível que você não vai ter afinidade com nenhuma dessas propostas, hein? Bom, fica a dica aí. Bom, você e sabe agora que, eu queria... que esse negócio, Luciano, é importante, porque o CAGED, que é um órgão do Ministério do Trabalho, ele só considera desempregada a pessoa que está em busca de trabalho. Porque tem gente que não está ocupada, mas também não quer se ocupar. Então, ela nem pode ser considerada desempregada, né? Então, assim, o querer da pessoa é importante para que ela possa se movimentar, se preparar, sair da situação em que muitas vezes ela se encontra por falta de iniciativa mesmo. Então, assim, é um toque que a gente precisa dar. A gente não pode só ficar cobrando o Estado, a gente precisa fazer a nossa parte também. Tá certo, gente. Agora, eu queria muito falar com você, Kleber Lima, e com você também, Daniel, sobre os tucanos, o PSDB, porque acompanhamos aí, Kleber Lima, aquele cancã das prévias do Partido dos Tucanos, uma confusão gigante no Ninho, e essa madrugada de testes, viu, para ver se o aplicativo emplaca, mas... Tem algo que me chamou mais atenção. A gente viu aí Dória, a gente também viu Arthur Vigílio se degladiando com Eduardo Leite. E agora o discurso mudou de tônica. Fiquei pensando aqui, será que o presidente do PSDB deu aquele puxão de orelha ou aquela carcada, né, nesses candidatos? Porque ontem, tanto Eduardo Leite como também Arthur, eles disseram o seguinte: olha, nós não somos inimigos, não. O partido é unido, o partido é forte. Um novo discurso, uma madrugada de testes para ver se, enfim, as prévias sejam finalizadas neste domingo. Mas aí, Kleber Lima, algo também me chamou muita atenção, viu? Embora Dória também maneirou aí no discurso, já tem data marcada para ele embarcar aos Estados Unidos, já em tom, sabe do quê? De pré-campanha presidencial. E aí eu te pergunto, isso quer dizer o quê? Que Dória tem a certeza de que ele vai passar pelas prévias ou não? Ele tem a certeza que, se caso ele não passar, já tem um outro partido, já tem uma carta na manga, Kleber? Pode ser. O governador de São Paulo tem um pouco de ideia fixa, assim, em ser candidato, mas não é nem de longe o melhor nome que o partido tem, independente do resultado da prévia. As pesquisas mostram isso, né? Talvez até pelo protagonismo que ele exerceu no enfrentamento ao presidente Jair Bolsonaro, sem ter muito lastro, acabou sendo cristianizado e se inviabilizando. A novidade no PSDB, nós dissemos isso aqui, e o Brasil inteiro acompanha, é o Eduardo Leite. Mesmo assim, uma novidade para ter um nome inserido na disputa, mas que não consegue estourar a bolha da disputa real. Essa bolha da disputa real hoje está em 4 nomes, né? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e agora o Moro. Como é o primeiro nome do Moro mesmo? Sérgio Moro. Você teve Covid, Kleber Lima? Porque a rainha de fazer isso aqui sou eu, viu? Eu peguei Ou também. você tá brincando não, só, viu? Eu tive Covid também. Mas não foi o branco da Covid? Não, eu também tive. Esqueci mesmo, Moro, a gente fala Moro. E olha só, viu? Mas só para complementar falar, essa Daniel. questão do PSDB, eu acho que esse arrefecimento dos discursos foi mais no sentido de mostrar, ó, nosso partido tem condições de continuar unificado depois de toda essa tempestade. Porque, para a opinião pública, estava muito claro que ele está rachado em vários lugares, inclusive, o PSDB. E isso é muito ruim para esse projeto que eles têm de terceira via, de tentar se viabilizar com força para a presidência da República, né? Então, há uma disputa interna que estava extrapolando um pouco, realmente, continua extrapolando, na verdade, né? Que o Eduardo Leite, o João Dória, principalmente aí com participação do Arthur Vigílio, dão a entender que eles são inimigos já, praticamente, né? Então, e eles fazem parte da mesma cor partidária, né? Eles têm que dar essa
mudar essa imagem, pelo menos até as prévias, e passar depois a mensagem de que, seja quem for o escolhido, né, o partido vai seguir forte, unificado para 2022. E falando em forte unificado para 2022, diz uma coisa para mim, Kleber, o noivo em fuga remarcou a data do casamento para o PL, diz para mim. Dia 30, né? Você está falando do presidente Jair Bolsonaro. Mas é 100% ou 99%? Não, ele usou uma expressão ontem que eu estou puxando pela minha memória aqui, não estou lembrando exatamente para falar ipsis literis do que ele disse ontem, mas é algo do tipo assim, só está acabado a hora que acaba, né? Ou seja, é uma variação do falta 1% ainda, né? Mas agora o jogo já... só acaba quando termina. Algo do tipo. Mas a direção nacional do PL, a assessoria de imprensa da direção nacional do PL, divulgou ontem já como fato líquido e certo a filiação para o próximo dia 30, né? E do Jair Bolsonaro ao PL. O que traz de volta, né, a toda aquela repercussão local aqui em Mato Grosso. Inclusive, a situação de Mato Grosso, segundo a imprensa nacional, era um dos pontos controversos para a filiação, que era exatamente a definição de quem seria o candidato a senador aqui. Se o senador Wellington, que é o candidato natural à reeleição do partido, ou se o deputado federal José Medeiros, né? E ao que tudo indica, pelo que foi cogitado ontem, não sei se o Daniel tem alguma informação além disso, seria a preferência do senador Wellington, sim, né? Então isso. E aí a gente está vendo o deputado Medeiros se movimentando, lançando um nome aí de um empresário para disputar o governo, que indica também que a gente pode ter 2 palanques do Bolsonaro aqui no ano que vem. O senador Wellington, em entrevista com o repórter Lázaro Borges, do nosso jornal A Gazeta, evitou bater o martelo de que ele já tem todo o apoio do presidente, mas disse que sim, o presidente sinaliza foi o termo que ele usou, o apoio à candidatura à reeleição do Wellington para o Senado, né, nesta chapa. Então, o Wellington Fagundes tem essa esperança, tem essa expectativa, e ele também na entrevista disse que espera contar na mesma chapa com a vinda do José Medeiros, eventualmente do Nelson Barbudo e até da Coronel Fernanda, ali pro PL, para reforçar bastante a chapa mas em torno dele, realmente, como candidato à reeleição ao Senado. Tá certo. Agora, gente, também tem um novo cenário se desenhando. A gente falou aqui das prévias do PSDB, falamos aqui do casamento dos presidentes Jair Bolsonaro com o PL. O quinto. E também e aí também tem uma questão muito importante ontem, o Sérgio Moro falou muito ontem com a imprensa também e usou 2 tônicas que não são surpresas, né, para o seu público. Ele que se filiou no Podemos, claro que sabemos, é um pré-candidato à presidência da República, falou muito ainda sobre o combate à corrupção, e uma tônica que começa a crescer é a questão da pobreza, da erradicação da miséria, falando também, começando a falar de economia, Kleber Lima, de forma ainda um pouco superficial, falando da inflação, e de outro lado, ontem também teve um bombardeio sobre Paulo Guedes, para que ele pudesse explicar as offshores e o quanto o patrimônio de Guedes se beneficia, Daniel, dessa alta do dólar. Então a gente tem aí 2 contrapontos importantes, enquanto o Moro está falando da pobreza, está falando de combater a inflação e da corrupção, Paulo Guedes tem que se explicar sobre o patrimônio dele nos Estados Unidos, no paraíso fiscal. Kleber Lima, de que forma a gente pode entender, de que forma que a sociedade está enxergando isso? Porque são pontos bem diferentes, né? Não sei como a sociedade está enxergando ainda. A gente vai saber disso brevemente com as pesquisas, né? O Moro falando de pobreza é algo meio inusitado, né? Eu lembrei até de uma música do Belchior, que fala assim, eu esqueci o primeiro nome dele, né? Cantar. E aí, falando em PSDB, o gaúcho, o Eduardo Leite, eles têm um sotaque específico para falar o R, né? O gaúcho fala. Então aí eu lembrei assim de uma música do Belchior que cabe para a situação. O Eduardo Leite cantando assim: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu morro.
podre, né? Terrível essa. Ano passado, me ajuda, por a favor, música é, ano Daniel. passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, Mas com só... sotaque gauchês fica, ano passado eu morri, mas esse ano eu Você não tá morro. matando o Moro? Diga Mas aí. essa questão do Paulo Guedes é, no mínimo, surreal, porque ontem ele falou um pouco mais sobre essas offshores, que são essas empresas abertas em paraísos fiscais, justamente para fugir da carga tributária ou das intempéries fiscais aqui do Brasil. Mas ele é o ministro da Economia. Realmente, é ilegal esse tipo de investimento? Não é, né? Mas é uma coisa muito estranha, incompatível com o cargo dele, né? Porque ele que deve zelar pela saúde fiscal e financeira do país, né? Isso mostra que ele não confia no sistema tributário nacional. No mínimo, isso é muito estranho. Que não confia ou que também não foi competente para tornar o Brasil mais interessante para se investir, enquanto o próprio ministro da Economia do país investe em outro país. Isso mostra também esse outro lado. A gente precisa fazer esse questionamento, Daniel. Sim, porque ele mostra que não tem confiança no sistema tributário aqui, né? Ele fala assim, não, eu não confio em deixar meu investimento, meu dinheiro aqui no país, porque eu vou pagar tanto ou tanto mais. Então realmente, ele não, de um lado, ele faz projetos, planos para melhorar essa situação, mas do outro, de forma pessoal, né, ele age dessa forma aí, colocando dinheiro fora do país. É como o dono da Coca-Cola dizer que prefere Guaraná Antártica, né? É praticamente isso, aí, né? ou exatamente isso, Kleber. E aí eu te pergunto, será Casa que pode de Ferreira, crescer espeto de pau, agora, mas- depois das declarações, pode crescer a pressão para a substituição desse ministro? Eu acho que por isso pode e também pelo descontrole da economia. A Sim. economia está descontrolada, a inflação batendo recordes históricos em décadas, o preço dos combustíveis, que a gente já falou esse ano, disparando, continua essa escalada de subida, o desemprego aumentando. Então, assim, a única coisa boa da economia sob o Paulo Guedes é a economia dele. Condição financeira dele, que está melhorando, né? Porque você acredita que vocês dois, Daniel, por exemplo, ampliar os gastos sociais é uma resposta para o menos desfavorecido, mas não resolve essa equação da economia. É preciso ter mais ações. E o ministro dá sinais de que ele está caminhando para pacotes de medidas que podem aí mudar de forma mais rápida as questões econômicas, como o controle da inflação, por exemplo? Fala-se nessa criação do auxílio gás, no auxílio Brasil de R$400, mas de onde vai tirar esse dinheiro? Inclusive, o próprio presidente disse que isso pode se tornar permanente, né? Ontem até a equipe econômica disse, pode se tornar permanente, mas não temos fontes de recursos para isso. A saída, por enquanto, está sendo a PEC dos precatórios, furar o teto, né? Fazer mais dívida, ou então você tirar de um lugar para colocar no outro, né? Realmente não existe milagre nessa equação. Tá certo. Kleber, quer pontuar mais alguma coisa? É só que em relação à filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, que ela tem esse reflexo forte aqui, e só ver como é que vão reagir agora os deputados que pretendem acompanhar, se vão de novo se precipitar, lançar aí os convites, né? Tem outra música do Belchior que fala disso também. Hoje é o dia do Belchior aqui, né? Que ele fala assim, não, como é que é o nome da música? Não, cante vitória muito cedo, não, nem mande flores para a cova do inimigo, né? Então assim, será que eles vão colocar o bonde na rua, lançar os convites para filiação e depois, antes era melhor esperar, né? Essa questão do palanque do Sérgio Moro aqui, ontem houve uma manifestação interessante por parte do Nilvan Ribeiro, ex-vice-prefeito, né? Que é uma liderança do Podemos aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, e que diz que ele está com o Moro, né? Ele já apoiou muito o presidente, e lembrando que o José Medeiros, que também pertence ao Podemos, tá? É fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Então já tem aí uma divergência de posicionamento político entre filiados. O Medeiros está na música que eu cantei, né? Tá. O Ailton Fagundes, porque a gente entende que alguns começam pelo menos a se preparar para a festa, né? Mas não festar, ainda cedo. Lembrando o seguinte, vamos relacionar essa filiação do presidente Jair Bolsonaro com o comício de sábado lá em Rondonópolis,
para lançamento da candidatura ao Senado do deputado Neri Geller, né? Na cidade do Wellington Fagundes, ele não foi convidado, né? A gente já falou disso ontem aqui. Imagina agora o Wellington com essa motivação, né? Com o presidente da República que tem uma influência grande aqui no seu partido, pode ser um candidato a governador. A nora dele, deputada Janaína Rivas, já fez essa cogitação de público. Não, ele, dependendo aí da conformação, pode vir ao governo. Para solucionar essa questão com o Zé Medeiros, seria também uma ideia interessante. O Wellington para o governo, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e o Medeiros de candidato ao Senado. Pacificou todo mundo. Né? Nesses últimos menos semanas, o Mauro Mendes. O Wellington se aproximou muito do presidente, ele foi inclusive um dos protagonistas dessa filiação do presidente ao PL. Olha só, gente, eu preciso encerrar o programa, mas só para te pontuar melhor aí, é que muitas perguntas aqui sobre os cursos, né, sobre a qualificação do governo de Mato Grosso, foram pelo menos aqui umas 50 perguntas. Entre no portal Gazeta Digital que você vai encontrar todas as informações sobre os mais de 900 cursos ofertados. Gente, fiquem com Deus e até amanhã. Já? Abraço, doutora Maria Lídia.